Oi, pessoal, boa noite. Oi, gente, pessoas entrando. Conseguem me ouvir? Vou chamar o Rabino Dudu, assim que ele entrar. Boa noite, gente. Estou falando direto de Jerusalém. Olá. Me contem aqui de onde vocês estão falando. Todo mundo de São Paulo? Quem tá em outros estados? Vamos ver aqui o Rabino Dudu. Esperando. Porto Alegre, BH. Quem mais, gente? São Paulo. Estamos. A galera tá entrando. Interior de São Paulo? Onde, Paulo? Deixa eu ver aqui o Rabino Dudu. Gente, todo mundo aqui que tá aqui já assistiu Shtisel? Isso é uma pergunta importante, porque essa live pode conter spoilers. Então, é bom saber se vocês já assistiram. Vai lançar a terceira temporada em breve. Pra quem não sabe, já foi confirmada a terceira temporada. Então, estamos ansiosos. Não sei se vocês também estão ansiosos. Mas vamos ver o que vai acontecer com o Akiva. Se ele vai encontrar alguém de verdade, se ele vai casar ou não. Vamos ver. Rabino Dudu. Rabino, está por aqui? Gente, já avisando para vocês prepararem suas perguntas, que essa é a chance de desvendar todos os mistérios que vocês ficaram com dúvidas sobre Shtisel, tá? E eu sei que muita gente tem dúvida, porque é um mundo novo e... Por que você tem um dó do Akiva? Alguém comentando que tem dó do Akiva. Eu não tenho, sabia? Eu acho que ele tá um pouco perdido, mas eu não tenho dó dele. Vamos ver, cadê o Rabino Dudu? Todo mundo já viu até a segunda temporada? O áudio tá baixo. Melhor agora? A gente só tá esperando o Rabino Dudu Levinson. Rabino Dudu Levinson é diretor internacional do Espaço K e ele é fundador da Universidade da Cabala, que ele vai explicar um pouquinho para vocês como funciona isso. Ele explica muitas coisas sobre o judaísmo, que são coisas muito legais. Então, acho que a gente vai ter um debate sobre tudo possível dentro de Shtisel. A gente vai conversar desde costumes até coisas mais cabalísticas, pra gente saber tudo bonitinho. Para a próxima temporada a gente tá preparado. Cadê o Rabino Dudu? E qual é o personagem? Já aproveito para perguntar qual personagem de Shtisel é o favorito de vocês. Para mim é o Shulem, já aviso, porque eu acho ele uma graça. Assim, às vezes às vezes ele é meio bravo, mas eu gosto.
Vamos ver. Gente, eu não consigo aceitar a solicitação de vocês para entrar aqui. Eu só tô esperando o Rabino Dudu entrar pra gente conseguir, tá bom? Um minutinho. Enquanto isso, já podem mandando suas perguntas de costumes específicos. A gente já tem alguns costumes que a gente quer falar e coisas que já me perguntaram também. Para quem não sabe, eu moro em Jerusalém. E eu tô bem acostumada a conviver com a comunidade ultra-ortodoxa. Assim, eu não estou dentro da comunidade, mas eu conheço bastante os costumes. E são costumes muito diferentes, mas que são muito interessantes quando a gente conhece a fundo tudo isso. Então, preparem suas perguntas e vamos ver. Rabino Dudu, você está ouvindo a gente? Não está escutando. Vamos ver quem falou dos personagens aqui. Giti. Vocês gostam da Giti? Acho ela um pouco... não sei. O pessoal gosta do Shulam também. Muito bem feito. Concordo. Como a visão dos ortodoxos em relação ao sionismo? Essa pergunta é polêmica. Mas vamos começar com perguntas polêmicas. Assim, dentro da ultra-ortodoxia existem muitas linhas. Existem linhas sionistas, existem linhas que não são sionistas. Então, cada linha enxerga de um jeito diferente. Tem alguns que não são sionistas no nível máximo, tem alguns que são sim sionistas, os ortodoxos modernos são a favor do Estado de Israel. Alguns têm alguns problemas, como o Estado de Israel não necessariamente lida com só as halachot dentro do judaísmo, então às vezes isso é uma questão muito complicada. Pronto, Rabino Dudu chegou, gente. Rabino? Tá me ouvindo? Oi. Olá, boa noite, Rabino. Boa noite, tudo ótimo. Desculpa a demora. Imagina. Eu tava aqui batendo um papo com a galera já, eles estavam falando dos personagens favoritos, já mandaram perguntas polêmicas para nós, mas a gente vai começar. Boa noite, quer dizer, bom final de tarde aí no Brasil. Gente, este é o Rabino Dudu Levinson, para quem não conhece, mas acho que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem, já estavam falando aqui. O Rabino Dudu é diretor do Espaço K Internacional e fundador e idealizador da Universidade da Cabala. Se você pudesse explicar para a gente um pouquinho e contextualizar, Rabino Dudu, sobre o que você fala, o que você explica, e aí a gente entra nas questões de justiça, só para dar uma introduzida. Vamos começar com uma brachá, cafezinho. Amém. Pessoal, Ana, em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite. Não, eu que agradeço, é uma honra ter você aqui. Obrigado, bater esse papo informal e, em geral, acho que sempre essas conversas que a gente pode ouvir opiniões diferentes, né, sobre diversos assuntos, acaba sendo bem interessante, mais interessante até do que quando uma pessoa fala sozinho. Então, obrigado pelo convite. Eu sei que é uma série bem polêmica, né? O Justiça em vários aspectos. Então vamos tentar, de certa forma, abordar, né? Assim, alguns temas que você quiser me perguntar. Só para explicar um pouco para quem está nos assistindo, é o Espaço K, né? Como você falou, que é onde eu sou diretor internacional. A gente tem mais de 15 filiais hoje em dia ao redor do mundo. É uma casa para jovens da comunidade judaica se encontrarem e fazerem vários tipos de atividades. E a Universidade da Cabala, que foi fundada nesse ano, um pouco antes da quarentena começar, é um lugar onde tem acesso para todo o público, né?
tanto judeus como não judeus, que querem conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre o judaísmo em geral, e principalmente sobre a parte mística da Kabbalah, que é a alma do judaísmo. Então hoje em dia a gente está com diversos professores com aulas inteiramente gratuitas pelo nosso Instagram Universidade da Kabbalah. Então tem a minha página Rabino Dudu, que eu faço algumas lives, mas tem também a página nova da Universidade da Kabbalah. A gente está tendo vários cursos sobre anatomia da alma, sobre numerologia judaica, curso de grego, de hebraico, tem aulas minhas também. Então todo mundo está super bem-vindo. Quem quiser conhecer mais, é só entrar no nosso Instagram ou no site universidadedacabala.com.br. É isso. Com certeza. Acho que o pessoal da Stand Universe vai... Gente, quem curte a questão toda, né, da ortodoxia também, para saber um pouco mais sobre o judaísmo, misticismo, curtam, sigam a página da Universidade da Kabbalah. O pessoal da Stand Universe talvez não conhece ainda a página. Então vamos começar sobre Shtisel. O pessoal já estava contando que é super fã de Shtisel. A série israelense, ela, né, tomou uma proporção que ninguém imaginava, né? Os atores ficaram até impressionados, os diretores ficaram impressionados como que chegou, né, tão longe, como no Brasil as pessoas assim, ficaram viciadas na série. Eu sou suspeita também porque eu fiquei super viciada. E, enfim, as pessoas têm muitas dúvidas, muita gente chega para mim e pergunta, mas o que é isso, o que é aquilo, que às vezes a gente está acostumado, né, dentro do judaísmo, mas que são coisas completamente, às vezes que as pessoas enxergam de fora, nossa, maluco, né? E o primeiro, né, a série gira em torno do Akiva, e ele está procurando um shidduch. Ele não quer casar, depois quer casar, depois não quer casar. E tem um papel da casamenteira. Rabino, você pode explicar pra gente mais ou menos como funciona? Por que existe uma pessoa... Como que funciona todo esse processo? Porque pra gente, né, no mundo moderno, que a gente vai sair, conhecer gente, existe aplicativo para isso. Como funciona o shidduch dentro da ortodoxia? Muito legal a tua primeira pergunta, porque apesar de parecer algo bem antiquado, eu consigo ver uma volta até das pessoas mais modernas a um certo sistema de shidduch, como eu vou tentar explicar daqui a pouco. Mas, em primeiro lugar, para quem não conhece ou não está muito familiarizado, o dilema principal, né, me parece, de toda a série é justamente em volta desse personagem, né, que é o Akiva, o Kiver, porque ele é um personagem, por um lado, bem tranquilo, mas ao mesmo tempo bem confuso, porque por um lado ele quer se manter nas tradições, podemos dizer assim, do judaísmo. Por outro lado, ele tem uma vontade imensa de e nisso ele acaba sendo mais liberal, digamos assim, aos olhos das pessoas daquela comunidade, e parece que toda a série, de certa forma, ela aborda esse dilema interior do Kiva. Então, para explicar um pouco a parte prática, né? Você está me perguntando. O que é o shidduch? O sistema milenar judaico, para se casar, ele não funciona através de uma paquera, ele não funciona através de uma balada, ele não funciona através de um approach direto. Apesar que hoje existem aplicativos até para religiosos, a gente sabe que mesmo os aplicativos mais modernos, eles sim têm a opção até de uma pessoa ortodoxa encontrar uma outra pessoa ortodoxa. Claro que isso é um assunto bem polêmico dentro do próprio mundo ortodoxo, não tem algumas linhas que vão aceitar isso melhor, outras linhas que vão aceitar isso não tão bem. Eu conheço particularmente muitos ortodoxos que se casaram através de aplicativos judaicos, tipo Tinder judaico. Sério? Então isso obviamente, como tudo na nossa vida, principalmente no judaísmo, é muito discutível. De qualquer forma, a ideia espiritual por trás do shidduch, apesar de parecer uma coisa muito antiquada, ela significa que nós devemos manter a dignidade das duas partes.
Como vemos muito claro no mundo mais liberal de hoje em dia, no qual quase tudo pode, quase tudo é liberado, quase tudo é possível, é muito fácil das pessoas se machucarem, né, quando existe um envolvimento amoroso, porque nem sempre as expectativas dos dois lados elas combinam, e mesmo quando elas combinaram originalmente, pode ser que um dos lados acabe se envolvendo mais, do outro menos, e isso pode acabar machucando emocionalmente um dos lados. Todo o sistema Shidduch é uma invenção da Torá, uma invenção do judaísmo, digamos assim, de uma pessoa conhecer a outra com o objetivo de se casar. Não existe obrigação, eu acho até importante enfatizar isso, não existe nenhuma obrigação de você se casar com aquela pessoa que foi arranjada para você. Nenhuma obrigação, porque às vezes a palavra casamento arranjado, ela pode levar a noção de que é isso e pronto, não tem jeito. Exatamente. Eles foram forçados a se casar um com o outro. De jeito nenhum. Pela Torá, é obrigatório haver o consenso das duas partes. É muito importante enfatizar. O Talmud, ele fala várias vezes que se o homem ou a mulher não queriam 100% entrar nesse relacionamento, isso nem, de acordo com várias opiniões, nem seria um casamento válido. Então, com certeza os dois precisam aceitar, porém, para que a gente mantenha a dignidade, e mais do que a dignidade, que a gente mantenha a saúde mental dos dois, principalmente se aquilo der errado, quer dizer, se uma das partes não quiser, ou se as duas partes não quiserem, se faz de uma forma que tem o mínimo envolvimento emocional possível, só que ao mesmo tempo, o melhor conhecimento verdadeiro e real de um sobre o outro. Então, como funciona normalmente um Shidduch? Existem muitas linhas dentro da ortodoxia judaica. Então, obviamente, aqui a gente não vai poder abordar todas elas. Tem linhas que se saem 3 vezes, existe linha que se sai 10 vezes, existe linhas que permitem o casal fazer quantos dates, quantas saídas eles quiserem, até por meses ou anos, até eles resolverem se casar. Não existe um limite fixo de tempo para um Shidduch rolar. Mas um Shidduch não é um namoro, o Shidduch não é uma paquera, o Shidduch não é um jogo de conquista, isso que é muito interessante. Um Shidduch é um jogo aberto. O que significa um jogo aberto? Primeiro passo, ambas as famílias pesquisam um pouco sobre o background da família. Digamos assim, sobre a pessoa, certo? Sobre o menino, sobre... Quando a gente fala pesquisa, mesmo que soa um pouco estranho, né? Porque uma pessoa não é um produto, uma pessoa não é um objeto. Mas a gente verifica um pouco sobre a história dessa pessoa, quem é a família dessa pessoa, quais são os valores, quais são as qualidades e defeitos, para ver se realmente combina, se o casal combina. Isso é a primeira parte, 50%. A segunda parte é se os dois vão se gostar. Então é muito importante isso. Claro que o lado emocional e o lado sentimental, ele é muito importante. Eu particularmente vi uma carta do Rebbe de Lubavitch, na qual um menino diz para o Rebbe que está saindo com uma menina há algum tempo, os dois ultra-ortodoxos, e ele está com muita dúvida, né, se ele deve casar com ela ou não, como sempre acontece, né, em todas as boas famílias. E ele quer uma solução fácil, ele quer que o Rebbe decida por ele. Então ele manda uma carta e fala: Rebbe, é minha alma gêmea ou não é minha alma gêmea? Eu devo ou não me casar com essa menina? E o Rebbe respondeu, eu estou falando do que eu li com meus próprios olhos, o Rebbe falou assim: essa pergunta eu não posso te responder, teus pais não podem te responder, teu cérebro não pode te responder, só o teu coração pode responder. O Rebbe, apesar de ser um homem extremamente ortodoxo, de acordo com a lei judaica, que dizia que o mais importante é que os valores sejam comuns, ele achava que também precisava haver um conceito chamado Meshihat Alev. Meshihat Alev significa uma atração emocional. Não vou entrar aqui nos detalhes do que significa isso, cada um pode ter o seu rabino, o seu mentor espiritual para perguntar, mas o judaísmo acha extremamente importante atração física, atração emocional, ou seja, o motivo que os dois precisam sair
é realmente para ver se rola uma química, como se fala no mundo de hoje. Porém, no mundo ortodoxo, a química ela não tem nada a ver com o toque. Isso que vai diferenciar. Num Shidduch, os dois só conversam. É o teste para ver se dá para passar a vida do lado dessa pessoa. A vida sem poder beijar, sem poder abraçar, sem poder ter um relacionamento físico. Os dois precisam se aguentar. Em primeiro lugar, quer dizer, eles precisam ver se tem papo, importante. Eles precisam ver se tem conversa. Por que eu falei no começo, só para finalizar essa pergunta, que eu acho que o mundo está voltando um pouco ao sistema Shidduch? Porque, inclusive no Espaço K, você não tem ideia quantos jovens me procuram, e a outros rabinos também, jovens não ortodoxos, não religiosos, falam: Rabino, me arranja um Shidduch. Por quê? Porque todos os meninos que eu saio, todas as meninas que eu saio, não querem nada sério, só querem zoeira, só querem brincar, só querem... Então, o que acontece? As pessoas começam a ver que, apesar desse sistema parecer muito antiquado, muito conservador, ele tem uma inteligência profunda. Porque quem está envolvido nele sabe que está lá com o objetivo de casar e sabe que está olhando, em primeiro lugar, para o interior e para a personalidade daquela pessoa. E se por acaso não rolar, se por acaso não der certo o vídeo, se por acaso não der certo, isso é o mais importante. Voltei. Os prejuízos emocionais, eles são muito menores. Isso é importante. Por quê? Porque cada um casa, né? Cada um volta para o seu lar. Obviamente que uma pessoa pode ficar um pouco decepcionada, um pouco frustrada, mas como não houve o envolvimento físico, como não houve uma certa entrega, certo, que poderia causar uma dor depois, então, pelos os lados e as dignidades, elas são conservadas. E para isso se mantém o intermediário, né? Finalizando o que você perguntou. O papel do Shadchan, né? ou da Shadchanit, o casamenteiro ou a casamenteira, que são muito famosos de vários filmes judaicos, né? O mais famoso, talvez, Violinista no Telhado, que tem aquela casamenteira engraçada, aquela vinha. Ele é uma profissão que tem que pagar para o casamenteiro. Tem sido até que para o casamento dar certo, precisa realmente pagar, ele tem que ser remunerado. Por quê? Porque a ideia é que exista um intermediário que não esteja defendendo nenhum dos lados, digamos assim, mas ele quer, obviamente, que o Shidduch dê certo, e até a piada dentro do judaísmo é que os casamenteiros são mentirosos. Normalmente um casamenteiro ou uma casamenteira, ele precisa mentir um pouco. O que quer dizer mentir um pouquinho? Claro que ele tem que saber fazer uma boa propaganda, vamos falar assim, ele precisa saber fazer o marketing. Tudo depende de como você vai apresentar o produto, como você vai apresentar a pessoa. Então, mas isso é uma piada judaica, mas que acabou virando séria. Mas esse casamenteiro, ele tem como função que os dois lados não precisam entrar em contato direto, que pode levar a maus entendidos. Então, se por algum motivo um dos lados não gostou tanto da saída, ele comunica ao casamenteiro, que vai dar uma boa desculpa, vai dar uma boa explicação, vai encontrar as palavras certas para explicar para o outro lado que por algum motivo aquilo não rolou. Então, resumidamente, eu acho que essa é a ideia. E adotando isso para os dias de hoje, eu vejo as pessoas, por mais que hoje no mundo tudo pode, cada vez mais percebendo a inteligência que tem nesse sistema, né? Que claro que depois vem a parte física, a parte do prazer, a parte da paixão, mas como é importante, em primeiro lugar, sem a gente ter aquilo que se chama na linguagem talmúdica, um suborno do prazer. O suborno do prazer quer dizer, na hora que você começa a se envolver fisicamente, você já não sabe mais olhar objetivamente para a outra pessoa. Então essa seria a ideia básica do Shidduch. Desculpa ter me prolongado tanto, mas eu queria... Não, tá ótimo. É muito interessante saber, assim, e é bom que a gente estenda para o mundo de hoje para as pessoas entenderem, né? Porque isso está acontecendo agora, né? Shidduch é uma ideia muito antiga, mas na verdade nas comunidades ultra-ortodoxas, nas comunidades ortodoxas até, isso funciona até hoje. Então eu acho incrível, né? E como funciona há muito tempo e continua funcionando. E já que a gente está falando de casamento,
o Akiva, né, na verdade, ele tá procurando essa... É interessante que você falou sobre essa questão da paixão. Ele tá procurando essa questão emocional, essa conexão com a pessoa, e ele ainda não encontrou, e aí isso é frustrante para ele, enfim. Vamos ver os próximos capítulos. Mas, já que a gente está falando sobre casamento, tem uma pergunta que eu sempre recebo, que eu acho que as pessoas devem achar muito, assim, uma coisa muito maluca. Tem a cena do casamento da sobrinha do Akiva, a Aruhanu. E, na verdade, ela conhece um menino, ela quer casar com esse menino, ele assim, menino certo, estuda judaísmo, Torá o dia inteiro, e ela quer casar com ele. E ela vai até ele, e ela descobre, né, que ela pode casar com ele se ela fizer piriri barará, se ela pegar e colocar um anel no dedo dela, e ele falar uma frase, e tiver 3 testemunhas, e ela estava casada. E as pessoas levaram isso muito a sério. Acho que algumas pessoas que estavam assistindo acharam que era brincadeira, mas na série isso é uma coisa muito séria. Tanto que eles precisam pedir o divórcio, a mãe fica louca da vida, como você pode ter feito isso, como você casou. Como funciona isso? Como pode ser selada uma união desse jeito? Como que um casamento funciona com 3 testemunhas? Em primeiro lugar, são 2 testemunhas. Ah, 2? Tá. No caso... talvez lá aparece 3, mas o número de testemunhas, de acordo com a Torá, para qualquer assunto, tanto financeiro como jurídico, como espiritual, a gente precisa de 2 pessoas que testemunharam aquele acontecimento. Então, para explicar um pouco esse conceito. Toda ideia de casamento, Hanan, apesar de parecer algo normal, de parecer algo mais ou menos básico, não é nada normal. E o mundo de hoje começou a descobrir, né? Por que eu vou estar casado, né? Por quê? Por que uma pessoa vai entrar? Então, o judaísmo acredita que o casamento é um pacto completamente divino, é um acontecimento totalmente espiritual, não é morar junto. Sim. Não é morar junto, não é namorar. Para isso não precisa casar, né? Hoje em dia a gente vê vários tipos diferentes de relacionamentos, né? Nem quero entrar nisso aqui agora. O conceito de casamento é um conceito bíblico, é um conceito judaico, mais especificamente, que depois foi estendido para outras religiões também. Mas a ideia é que 2 almas, ou 2 metades de uma mesma alma, como se costuma chamar de alma gêmea, que eu não vou entrar tanto nisso aqui agora, elas voltam a ser uma alma só. Então, no momento do casamento, além da paixão, que pode haver ou não, além do amor, que pode haver ou não, existe uma conexão espiritual. E essa conexão espiritual acontece através de uma bênção que é realizada pelo rabino que realiza aquele casamento, aquela cerimônia, né, do altar. E o principal, de acordo com a lei judaica, isso aqui é uma coisa universal, independente da linha judaica, como realiza-se esse fenômeno espiritual que as 2 almas se conectam ou se reconectam. Tá. O homem, ele coloca um anel no dedo da mulher. Não vou entrar aqui em todas as explicações, porque não é o local nem o momento. Mas o homem coloca um anel no dedo da mulher. Ele fala uma frase instituída pela Torá, dizendo a santidade dessa mulher, o quanto essa mulher ela é uma pessoa sagrada, certo? Uma princesa, uma pessoa especial, e como ele está preparado para abdicar naquele momento de todas as mulheres do mundo em nome dessa mulher, em nome desse amor, e ela também aceita e obviamente está declarando isso nesse momento. Como tudo no judaísmo, para ser averiguado e para ser autorizado, precisa de 2 testemunhas. Agora uma coisa real, pessoal, isso aqui pode acontecer com qualquer um. Se 2 testemunhas... Cuidado, gente. Cuidado, pessoal. Cuidado para não casar. Um episódio engraçado que aconteceu, só pra gente ver que isso aqui não é brincadeira. Se 2 testemunhas virem um homem, um menino, um rapaz, dando conscientemente um anel, e não precisa ser um anel é apenas o costume judaico, mas pode ser
R$ 1 pode ser um presente qualquer, com a intenção de estar se casando e falar para ela essa frase, que eu não vou mencionar agora, senão sem querer a gente pode estar casado aqui virtualmente. Aqui tem muitas testemunhas. Exato. Não, eu tô brincando, mas me veio agora na cabeça até que vai ter rabinos, porque tudo se discute no Israel, vai ter rabinos que vão discutir se virtualmente também poderia funcionar essa frase, mas quando um homem se viraria para uma mulher, ambos conscientes, né? Eu falo ambos conscientes, quer dizer nenhum deles bêbados, nenhum deles forçados, e duas pessoas viram, aquilo é considerado um casamento, ou pode ser talvez considerado um casamento, porque a gente não tem intenção, a gente não tem certeza das intenções, e realmente precisaria de um divórcio para os dois serem permitidos a se casarem com outras pessoas. Vou contar um episódio que parece piada, mas não é. Eu viajei com um grupo de 40 brasileiros uma vez para Israel numa viagem, brasileiros não ortodoxos, mas que estavam estudando um pouco de judaísmo. Tá. E um dos meninos foi numa balada de Tel Aviv e deve ser que estava meio bêbado. Tô com medo da história. Uma menina que ele estava paquerando, que ele estava dando em cima, e brincando, ele resolveu falar aquela frase e ficou uma super polêmica a viagem toda. Por quê? Porque dia seguinte o cara já não sabia quem era aquela menina. E obviamente, ele deu acho que ele deu um drink para ela. Ai, e parece, mas assim, é uma seriedade muito grande. Claro que a gente nem tinha muito o que fazer a respeito, porque a gente não sabia quem era a menina, mas sem querer ele poderia estar casado. Então a gente vê que isso que aconteceu no filme é algo teoricamente que realmente poderia acontecer. Mas voltando para a pergunta principal, quer dizer assim, tirando todo o romance da história, tirando toda a paixão, tirando toda a praticidade, o mais importante no judaísmo é que Deus está conectando essas duas almas. Está acontecendo um fenômeno espiritual. E para depois desfazer esse fenômeno espiritual, precisa de um outro fenômeno espiritual, que é o gueto, que é o divórcio, que também precisa de pergaminho e precisa de tinta. Para um casal se separar, não é cada um vai para sua casa. Também é importante, eu acho, enfatizar aqui. O judaísmo não acha que vou passar uns dias na casa da minha mãe, tô solteiro de novo. Não tá solteiro. Porque assim, é burocrático. Deus, ele fez o casamento, é Deus que precisa desfazer. Eu acho isso uma coisa muito interessante para ser debatido, porque no mundo de hoje, no qual cada vez mais o casamento perde o sentido para muita gente, no qual cada vez mais o conceito de casamento ele fica muito confuso, né? Ele está fora de moda, porque as pessoas começam a se questionar: será que eu posso ser feliz sozinho? Será que eu posso ser solteirão, solteirona para a vida inteira, e etc. É legal a gente entender que o casamento não é o básico, não é o normal. Talvez não é o normal. O casamento realmente é uma invenção judaica que se acredita na instituição da família, em pais bem casados, se Deus quiser, com muito amor, educando seus filhos no caminho que eles acreditam, e que se infelizmente em algum momento realmente não der certo, o judaísmo permite o divórcio. Que aliás eu acho interessante enfatizar que o judaísmo, diferente de outras religiões, sim permite o divórcio. Hoje, justo por acaso, numa live que eu fiz hoje de manhã, eu acabei falando sobre isso, que é interessante que o tratado no Talmud que fala sobre divórcio, Gittin, ele vem antes do tratado do Talmud que fala sobre casamento, Kiddushin. O que é uma coisa muito estranha, né? Porque você está falando de divórcio antes mesmo da pessoa estar casada. Mas os nossos sábios explicam a psicologia da Torá, algo muito interessante. O casamento só é real porque ele dá a possibilidade do divórcio. Um casamento no qual os dois são obrigados a ficar lá, mesmo que haja abuso, mesmo que haja um relacionamento tóxico, um relacionamento que não é saudável, isso não seria um relacionamento. Então, diferente do que as pessoas pensam que o divórcio ele estraga um casamento, não. A ideia do divórcio, a ideia de cada um saber que o outro pode sair desse relacionamento a cada momento, é justamente isso que possibilita os dois estarem lá por vontade própria. E eu acho muito legal que o filme ele acaba discutindo e mostrando um pouco dessa ideia. Concordo 100%. Eu acho que Fala eu um acho pouco que a que eu tô série falando muito, tô falando muito.
Não, eu tô amando ouvir, eu adoro essas coisas. Eu acho muito interessante que a série traz né, essa questão, porque eu acho que a série também, por isso que todo mundo gosta, porque de alguma maneira é uma coisa muito louca, né? Tem costumes loucos que às vezes a gente não está acostumado, que podem parecer, né, uau, é uma piada, mas que na verdade a série tem esse fundo, né, de a gente se identificar com as coisas que acontecem, né? Que a gente enxerga eles como gente como a gente, né? Eles são uma comunidade ultra-ortodoxa, tem pensamentos diferentes, mas as histórias que estão acontecendo dentro da família, dentro dos relacionamentos, são histórias que às vezes a gente consegue se identificar. Então, eu gosto dessa quebra. Desculpa te interromper, eu acho muito legal esse ponto que você está mencionando, que para mim, particularmente, o que mais emocionou na série, né, em vários episódios da série, é justamente esse ponto que a Tana está falando aqui. Que, independente, né, da religião, independente do background da pessoa, muita gente curtiu muito essa série, se identificou e se emocionou com ela. E eu me lembro quando eu vi no começo, pela primeira vez, eu falava, uau, como será que os não-judeus vão olhar para isso, né? Como será que as pessoas não religiosas vão achar isso aqui um bando de extraterrestres, né? Uma coisa que não tem nada a ver com o mundo atual. E eu vi aqui não, que as pessoas achavam, uau, que fofo, que as pessoas se identificavam. Aliás, não sei se todo mundo aqui sabe, a grande maioria dos atores, dos participantes, né, do filme, da série, eles não são ortodoxos, né? Eu acho fantástico como eles conseguiram fazer uma representação tão real, né? Tão, e falando Yiddish. Falando Yiddish, vamos falar um pouco sobre isso também, mas falando hebraico, falando Yiddish perfeito, né? Que eu acho que isso aqui, em si, é um fenômeno. E eu fiquei pensando, né, cara, eu achei uma coisa assim que me emocionou muito, a simplicidade com que ela lida, a simplicidade positiva, no caso, Sim. que ele lida com as emoções humanas. Pegando o próprio caso do Kiver, mas principalmente dessa sobrinha, né, dessa menina, que ela vai com toda como se diria, a pureza do coração, depois de ter um pai, né, que acabou chutando o pau da barraca, como se fala, abandonando, né, a família, e abandonando a ortodoxia, e ela sofreu muito do lado da mãe, e ela se apaixona por um menino super puro, né, que ficava estudando o Torá e rezando para Deus. E eu acho muito bonitinho a maneira como a série ela ilustra. E voltamos para o mesmo ponto, né? São pessoas do mundo ultra-ortodoxo buscando o romance, buscando uma paixão perdida, talvez, por costumes e tradições, eu faço questão de enfatizar, que não são a base do judaísmo. E eu acho importante enfatizar isso. O Shidduch, ele não veio estragar o romance, ele não veio estragar o amor, ou dizer que a paixão não é importante. Justo pelo contrário. O Shidduch, ele é uma maneira de começar tudo certo para que haja um grande romance, uma grande emoção. Mas claro que uma pessoa romântica, ela pode sair de casamento arranjado. Claro que uma pessoa pode querer se apaixonar, e essa é a história do Kiva e a história da menina. Então, é uma mistura de seguir as leis judaicas, seguir as leis religiosas da Torá, mas ao mesmo tempo buscando uma liberdade que talvez por muitos milênios, ou talvez por séculos, foi perdida por algumas pessoas, na minha humilde opinião, se atrelarem demasiadamente na lei e esquecerem um pouco da Cabala, esquecerem um pouco da alma que tem por trás das leis do judaísmo. É por isso que eu gosto tanto da parte da Hassidut, da Kabbalah, que é a mística judaica. Todo esse processo, todas essas regrinhas, todas essas leis, elas vêm para incendiar o casamento. Elas vêm para que o casal seja mais apaixonado do que nos filmes de Hollywood. E não o contrário. Então eu acho que o fato dessa série mostrar que esses jovens tentando recuperar um romance dentro da própria religião, eu achei uma coisa maravilhosa, porque mostra que isso não é contraditório, justo pelo contrário. Quando a gente enxerga o judaísmo com os olhos mais místicos, né, mais da alma, do espírito da Torá, a gente consegue perceber como não há essa exclusão, né, dos dois assuntos, do mundo conservador e do mundo liberal. Sim.
Eu acho que as pessoas se identificaram muito, assim, com tudo, né? De que às vezes não conheciam nada dessa comunidade ultra-ortodoxa num bairro de Jerusalém, que chegou no Brasil, pessoal que nunca conheceu uma pessoa de capota preta e chapéuzão e Streimer, e é isso, né? Se identificaram, se enxergaram. Aí, falando sobre os costumes, já que a gente também falou sobre o Yiddish, a gente sabe que a série foi filmada em Israel, a série se passa em Jerusalém, e aqui a gente sabe que as pessoas falam hebraico. Mas eu, pessoalmente, escuto aqui em Israel muitas famílias ultra-ortodoxas conversando ainda em Yiddish, né, que é uma língua que se manteve dentro dessas comunidades. Mas o que você acha sobre isso, Rabino? Você acha que isso é uma coisa que vai se manter? Qual é o papel da língua deles conversarem em Yiddish? Isso é uma questão muito importante dentro da comunidade? Ou é uma questão mais, assim, só algumas comunidades ultra-ortodoxas usam a língua ainda? O Yiddish é uma língua extremamente romântica, já que estamos falando sobre isso. Eu vou explicar por quê. Essa live tá tudo sobre romance. Muito romântica, gente, mas é uma consultoria. a série é muito romântica, né? Sim, é verdade. Mas eu vou falar por que eu acho que o Yiddish é extremamente romântico, e os amantes do Yiddish que estão nos acompanhando, eu tenho certeza que vão concordar comigo, e a gente sabe que tem provérbios judaicos em Yiddish que são impossíveis de serem traduzidos para outros idiomas, né? A gente fala com nossos avós ou bisavós que falavam Yiddish, e tem coisas que não dá para se falar em outra língua, e eu vou falar por que eu acho isso, né? O que é o Yiddish? O Yiddish é um dialeto judaico. Durante toda a história do nosso povo, além do hebraico, além do idioma sagrado, que é o idioma da Torá, sempre houve, ou quase sempre houve, uma segunda língua, um segundo idioma, que era o idioma informal do povo judeu. Tem aquele idioma formal, aquele que você estuda, aquele que você se aprofunda, aquele que você reza. Mas existe o idioma que ele sempre foi uma mistura do hebraico, que é a língua sagrada, com a língua do país que estava sendo habitada pelos judeus, digamos assim, na época. Por exemplo, o Talmud, que provavelmente é a obra mais famosa do judaísmo, que é a Torá oral, é a interpretação verbal de todo o judaísmo, e de toda a lei judaica, e de toda a Cabala. O Zohar, inclusive, que é o livro básico da Cabala também, foram escritos em aramaico, não em hebraico. Só para explicar para as pessoas o que é o Yiddish. O aramaico, ele é um idioma que era uma mistura do hebraico com a língua da Babilônia, que hoje seria o Iraque, conversado na época. Por que os judeus não falavam em hebraico? Por que os judeus não falavam só na língua da Torá? E por isso que eu digo que é muito romântico, e eu quero ver se você concorda, eu quero ver, porque foi um insight que me veio na hora, mas qual é o motivo que os judeus sempre fizeram questão de ter esse dialeto em comum? Um judeu não é aquela pessoa que se isola da sociedade, ele não se isola da civilização, ele não se isola do mundo material. Justo pelo contrário, ele faz o máximo para misturar a espiritualidade com a materialidade, o antigo com o novo. Então, o esforço do judeu de aprender o idioma da comunidade aonde ele está habitando, na qual ele pertence. O esforço dele fazer negócios, dele estudar, dele se envolver. Mas, ao mesmo tempo, mantendo as tradições, geraram os dialetos judaicos. É incrível como o Talmud, que poderia ter sido escrito em hebraico, todos aqueles rabinos falavam hebraico perfeito, eles fizeram questão de escrever numa língua que pra gente é super difícil hoje em dia, que é o aramaico. Sim. E até hoje se estuda em todas as yeshivot, as academias de estudo em Israel, no Brasil, nos Estados Unidos, em aramaico. Você precisa aprender essa língua, que não é mais conversada hoje em dia. O Yiddish é a mesma coisa. Eu nunca tinha pensado nisso. Tempo, né, que os judeus se espalharam pela Europa,
eles acabaram, sem querer, né, não foi uma coisa proposital, criando um idioma próprio, que sempre foi a mistura de palavras hebraicas, do idioma judaico, com o idioma da época, que era principalmente a Alemanha, né, tem um pouco de mistura de inglês, a gente pode ver algumas palavrinhas em inglês também, e isso acaba gerando o Yiddish. E por séculos, cara, séculos, praticamente 1000 anos, grandes rabinos escreveram os seus livros, as suas obras em Yiddish. Na yeshiva que eu estudei nos Estados Unidos, eu tive que aprender Yiddish, porque o rabino lia o Talmud em aramaico, com palavras em hebraico, traduzia para o Yiddish, falava mais ou menos inglês, e a gente tinha que entender tudo. E por que E você fala, rabino? Você fala eu falo um pouco de Yiddish, eu entendo perfeitamente, graças a Deus. Todos os discursos, né, do meu Rebbe, do Rebbe de Lubavitch, são em Yiddish. Muitos estão escritos em hebraico, outros estão escritos em Yiddish. E por quê? E aí eu vou te falar onde eu vejo o romantismo. A vontade da gente manter as tradições, que isso é a tradução exata da palavra romântico, né? Apesar que a gente usa o romantismo como um amor apaixonado, romântico nada mais é do que a gente querer ter saudade do mundo antigo. A gente ter saudade de valores da antiguidade que vão se perdendo. E essas saudades não é apenas um sentimento abstrato. Não é apenas uma nostalgia. Sim. É essa saudade que resgata valores tão antigos e trazem eles para o mundo moderno. Então o Yiddish não é só um idioma, não é só uma língua. É uma forma do judeu se apegar a um valor que está se perdendo no nosso mundo. E eu particularmente fico muito emocionado quando eu vejo velhinhos falando em Yiddish, né? Muitas vezes sobreviventes do Holocausto. É isso que a série mostra, né? Que os mais jovens já conversam em ivrit, eles conversam em hebraico. Eles dão uma misturada. Faz questão de continuar conversando em Yiddish. Só para comentar um episódio interessante, agora me veio na cabeça. No ano passado, eu tive a oportunidade de estar em Nova York e eu descobri que na Broadway, que aliás foi fundada por judeus também, como muita coisa no mundo artístico, né, principalmente em Nova York, estava passando na Broadway o violinista no telhado em Yiddish. Pela primeira vez eles fizeram uma peça, imagina, nos Estados Unidos, na Broadway, lá no centro de Nova York, uma peça feita por atores e atrizes não ortodoxos, falando Yiddish perfeito, que é o idioma original, que foi escrito a peça Fiddler on the Roof, né, que é o violinista no telhado, que fala de dilemas super interessantes também para o mundo atual. E aí, eu não sabia nem que existia essa opção, tinha legendas nas cortinas dos dois lados, de um lado em inglês e do outro lado em russo. E o teatro extremamente lotado. Eu já tinha assistido essa peça em inglês, né, antigamente. E em Yiddish foi muito mais emocionante, fantástico. Até aconselho quem puder ver depois da quarentena. Mas assim, eu achei muito, muito lindo como que o Yiddish, ele realmente toca o nosso coração. Então eu acho que não é apenas um idioma, essa luta para manter o Yiddish vivo, tem muitas lágrimas, muitos sorrisos também, muitas piadas também, mas tem muita história, tem muita alma do povo judeu nessa língua tão antiga. Uau! Nossa, é incrível, né, pensar nisso, né, na tradição sendo mantida. E assim, eu espero que continue por mais muitos anos, né, porque é isso que a gente vê, os filhos às vezes já misturam o hebraico com o Yiddish, só falam o Yiddish em casa, mas vamos ver, né, não sei como que vai ser o futuro da língua, mas a gente espera que continue, né, porque... ninguém sabe, mas eu vejo famílias realmente que continuam falando com os filhos em Yiddish, com essa vontade de não se perder. Eles estão fazendo esse esforço especificamente. Só para deixar claro, desculpa, deu uma travadinha aqui. Só para deixar claro, eu sei que muita gente acaba levando para o lado político, tudo, né, infelizmente, e acaba achando às vezes, não, pode até ter gente que faça isso, que às vezes o Yiddish seria uma negação do hebraico,
ou do sionismo, uma coisa assim. E eu quero deixar claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quer dizer, eu conheço muitas pessoas que falam perfeitamente o hebraico, inclusive o ivrito moderno, né? De Israel atual. E, sim, ao mesmo tempo, falam o Yiddish perfeito. Então, eu acho interessante a gente deixar claro que isso não é uma guerra ou uma luta. Sim, óbvio. Justo pelo contrário. Bom, depois dessa história incrível, vamos voltar para uma parte engraçada, depois dessa parte emocional. Tem uma cena de que eles acham um cachorrinho e, enfim, o Shulem não quer deixar, o Shulem, que é o pai do Akiva, e ele não quer deixar os netos serem cachorro, nem o Akiva. O que é isso? Aí me perguntaram, pode, não pode? E assim, eu respondo com base no que eu sei que tem muitas regras na Torá para se ter um animal de estimação, mas afinal, pode ou não pode? Difícil, né, falar sobre essa pergunta. Você me colocou aqui no paredão agora, porque é difícil falar desse tema no mundo, né, no qual o mundo pet, o mundo dos animais, em vários aspectos, ele já tem mais espaço até, né, do que o mundo humano, e tantas pessoas realmente adotam animais como Sim. membros da própria família, inclusive na quarentena, pet shop foram uma das coisas que não deixaram fechar de jeito nenhum, pois afinal tem integrantes das famílias, né, que precisavam deles, e realmente eu não estou, só para deixar claro, eu não estou zoando disso, eu não estou zombando disso de jeito nenhum, justo pelo contrário, eu só estou trazendo um fenômeno interessante, né, que acho que nunca aconteceu, provavelmente, na história da humanidade, de animais domésticos, eles realmente serem adotados. Eu estou trazendo o comportamento, né, cada um analisa e interpreta da maneira que ele quiser, mas você pode pegar em toda a história da humanidade, sempre os homens tiveram animais, porém, mais como ajudantes, né, no trabalho, como boi, ou burro, ou a vaca para dar leite, assim por diante. Mas esse conceito de animais como membros da família, podemos dizer que é uma grande novidade da nossa geração, que precisa ser analisado, né, pelos psicólogos e filósofos. Vou deixar para eles esse trabalho. Mas seja como for, você me colocou no paredão porque é difícil falar sobre essa questão. Mas vamos trazer assim de uma forma mais objetiva. A Torá fala, vamos falar sobre o cachorro mais especificamente, que acho que ainda é o animal de estimação mais famoso, apesar que o gato está entrando forte na concorrência, né? A gente vê uma grande competição entre donos de gatos e donos de cachorros, de qual é melhor, qual é mais fofinho. Tem o grupo dos gatos, o grupo dos cachorros, né? Exato, né? Tem dos peixes, tem dos passarinhos, mas especificamente do cachorro, a gente sabe que o cachorro é o melhor amigo do homem. Isso não é uma invenção moderna, né? Tem muitas histórias antigas de como cachorros salvaram vidas dos seus donos, e a própria palavra em hebraico para cachorro é kelev. Kelev, para quem não sabe, todas as palavras do idioma judaico da Torá, elas têm um porquê, elas têm um significado que faz a língua hebraica ser extremamente interessante. A palavra kelev, ela vem do substantivo kulolev, do adjetivo mais precisamente. Kelev significa da raiz kulolev. Kulolev, traduzindo para o português, ele é todo coração. Ele é inteiramente coração. A palavra Kelev não é do ivrito moderno, não é do hebraico moderno, é uma palavra da Torá, que eu já vou explicar até onde a palavra cachorro aparece na Torá. Mas é muito interessante a gente saber que a raiz da palavra cachorro é kulolev. É o animal que ele é puro coração, pura emoção. Sim. E obviamente o cachorro se apega muito e ele é um animal muito fiel. E ele acaba tendo uma intimidade, uma fidelidade, como o Luciano está falando aqui, com o seu dono, com a sua dona, com a sua família que adotou,
muito, muito forte. Por que eu faço questão de falar isso? Porque às vezes é muito fácil a gente chegar a falar pode ou não pode. Só que quando a gente vai um pouco mais profundo, a gente vê que o judaísmo ele é muito sensível ao fato do animal ele ter sim sentimentos, apesar do animal não ter autoconsciência, ou seja, ele não sabe se enxergar de fora para dentro, isso tanto cientificamente como cabalisticamente ou espiritualmente nós sabemos que os animais não têm livre-arbítrio. Porém, o Talmud, ele diz que os animais, eles são o espelho dos seus donos. Inclusive na Halahá, na lei judaica, quando o animal de alguém, por exemplo, prejudicava um outro animal, ou um outro ser humano, ou, sem querer, ele pastava no campo que não pertencia ao seu dono. Diz o Talmud, pessoal, 2000 anos atrás, que ele estava imitando o seu dono. E o dono, ele era culpado pelo comportamento animal, mesmo que o animal não tenha livre-arbítrio, porque os nossos animaizinhos de estimação, ou mesmo animais mais selvagens, eles imitam o comportamento humano. Isso significa que a Torá, sim, considera o relacionamento entre os animais, entre o mundo animal e o mundo humano, algo muito verídico e até importante para a lei judaica em vários aspectos. Na saída do Egito, a Torá ela diz claramente que os animais ajudaram o povo judeu na saída do Egito. Especificamente os cachorros. Porque está escrito claramente na Bíblia, na Torá, vocês podem olhar no Velho Testamento, quando fala sobre o Êxodo, a saída do Egito, a Torá fala: nenhum cachorro latiu para não atrapalhar a saída daqueles 3 milhões de escravos que eram os judeus na terra do Egito. Parece uma coisa pequena, mas não é. Imagina crianças de colo, crianças pequenas, todo mundo fugindo. Se os cachorros começassem a latir, aquilo poderia ter assustado o povo judeu. Então, os cachorros mais para frente foram recompensados por Deus. A Torá menciona lá, não vou entrar aqui nos detalhes, pelo fato de que eles, de certa forma, ajudaram o povo judeu na saída do Egito. Eu quis trazer todo esse lado para falar que, claro que existe algo bonito no conceito de animais de estimação. Ao mesmo tempo, tem pessoas que elas perdem o bom senso, e eu vou ser bem claro, como eu sempre tento ser, e vou explicitar a minha opinião, como a gente sempre tenta fazer. Tem pessoas que elas podem acabar exagerando e usando os animais como uma fuga das nossas obrigações. Então, por exemplo, Família, só queria te avisar que nossa live vai acabar em 1 minuto. Ah, tá bom. Então, porque você começou um pouco antes, né? Já avisou aí? Tá bom. Sim. Resumindo a história, só pra gente não se prolongar nesse assunto, tem muitos rabinos que eles aconselham as pessoas não terem ou não se envolverem tanto com animais de estimação, a não ser que seja por uma grande necessidade. Ou seja, para proteger a casa, ou mesmo para curar questões emocionais dos membros da família. Então, sim, pode ter, mas eu acho com a boa noção de não confundir o relacionamento entre os seres humanos com o relacionamento com os animais, que são 2 tipos de relacionamentos completamente diferentes. Se você quiser recomeçar a live, Renato, tem gente pedindo para recomeçar, como a gente tem bastante ouvinte, você pode terminar e começar de novo, eu acho que o pessoal vai voltar. Tá bom, então, gente, vocês querem que a gente continue? Vocês querem que a gente continue na próxima live? Vamos ver. A galera quer. O pessoal tá pedindo. Então vamos, vou encerrar essa e a gente já volta. Encerra, me chama de novo, a gente termina as perguntas. Tá bom, a gente já volta. Obrigada, Rabino. Oi, gente, bem-vindo de novo. Oi, pessoal, bem-vindos de novo. Esperar o Rabino Dudu entrar.
Haná, Olá! vamos lá. Gente, bem-vindos de novo. O pessoal tá entrando de novo. Para quem não sabe, a gente tá falando sobre a série Sticia. Eu vi que algumas pessoas estavam com dúvida. Não é nada ortodoxo, a gente tá falando sobre Sticia, que é uma série israelense. Tá na Netflix e vai lançar a terceira temporada. E, bom, quem não assistiu não pode estar aqui porque tem uns spoilers, mas se vocês não se importam com spoilers... Haná, eu esqueci que você tá de madrugada aí, né? Você tá em Israel. É, 1 da manhã. Que horas são? Mas tudo bem. 1 da manhã agora? Que hora... 1 da manhã. Travou um pouquinho. Que horas são? 1 da Mas manhã? tá, tudo bem. Exato. Rabino, acho que a sua internet está travando um pouco, não sei se... Será que é a minha ou a tua? Acho que é a minha? Tá melhor? Acho que é a sua. Tá bom. Tá Senão, um pouco... eu tô no Wi-Fi, senão eu vou tirar Não, do tá um Wi-Fi. pouco melhor. Agora tá melhor. Tá, se precisar eu fico no 4G. Não, eu tô falando se você ficar muito cansado. Beleza. Porque eu esqueci. Já tá tarde. Não, tranquilo. O pessoal tá adorando, eu também tô amando, eu amo. Mas, Rabino, acho que tá travando o seu... Acho que você vai ter que colocar na sua internet 3G. Isso, tá travando. Ah, eu acho que... Rabino? Eu vou perguntar pro pessoal. Pessoal, qual transmissão É você, tá eu acho que é você que tá vocês? travando. Acho que o pessoal falou que é Eu acho que é a você. tua. Pra mim você aparece travando, mas vamos ver o que é. É, falaram que é a sua, Rabino. Tá melhor? Tá. Ai, melhorou Obrigado, muito. Petra. Obrigado. Ah, agora sim. Desculpa, pessoal. Eu tava no Wi-Fi, agora tá no 4G. Ótimo. Na primeira transmissão a minha tava travando também? Começou travando, aí eu não sei o que você fez, parou de travar. Ah, parou. Não, tá bom. Acho que deu uma melhorada. Maravilha. Só pra finalizar, agora tá melhor agora, né, pessoal? Sim, tá agora com calma. Sim. Maravilha. Eu só quero, então, eu dei uma corrida, mas então, finalizando, eu acho que a resposta é assim. Alahicamente falando, pela lei judaica, não existe nenhuma proibição de ter animais de estimação em casa, tá? É importante a gente deixar isso claro. Ao mesmo tempo, na minha opinião, o motivo que muitas famílias ortodoxas elas preferem não ter é justamente porque as pessoas acabam às vezes confundindo a importância das relações, né? Quer dizer, nunca um animalzinho de estimação ele realmente pode ser pelo judaísmo considerado como um filho, né, ou como uma filha. Ele pode ter muita importância, mas a gente precisa saber que pelo judaísmo a relação entre almas humanas, né, entre pessoas que discutem, que conversam, que podem se relacionar, elas não podemos comparar esse tipo de relacionamento com o relacionamento com os animais. Sim, e aí... Então, por isso que eu acho que muitos, no caso da série, né, eles criticam talvez um pouco essa ideia, porque principalmente as famílias religiosas já têm tantos filhos, então às vezes, né, acho que nem tem tanto espaço em casa, né, para mais gente, digamos assim. Só uma pergunta pra mim, tá normal para você a transmissão? Tá, para você não? Quanta gente está aparecendo que está online? Tá subindo agora 76. Ah, tá bom, porque no meu fica aparecendo 57 e eu não tô conseguindo ver os comentários das pessoas. Então, será que travou? Não sei, eu só quero... As pessoas estão me vendo? Normal? Você está me vendo? Sim, sim, tá tranquilo, acho, tá subindo. Só queria... A galera só tá reentrando, acho que o pessoal viu que foi entrar. Eu vou sair e entrar de novo só para... Pode, claro. Para poder ver os comentários. Claro.
Gente, agora vai ter tempo de responder as perguntas das pessoas. Não tivemos tempo antes, mas agora vai. Estão Pronto, Rabi. Boa. Tá bom agora? Acho que sim. Tá conseguindo Perfeito. ver tudo? Vamos lá. Tô perfeito. Agora tô vendo... Ótimo. Tá bom. Bom, enfim, acho que é isso. A gente falou aqui. Uma live bem diversa, vai do casamento ao animal de estimação, mas voltando um pouco para os costumes, acho que também tem uma história engraçada. A Sabrina, que é minha amiga e trabalha na Stanivas, ela é diretora de comunicação e cultura. Ela uma vez veio me perguntar, porque tem tantas coisas, né, enigmáticas, que a gente não sabe o que é, e aí as pessoas vêm me perguntar. E aí ela estava vendo uma cena que todos os caras estavam usando uma capa, né, um plástico em cima do chapéu ou do Strymon. E ela me perguntou, nossa, o que é isso? É alguma seita? Eu falei, não, é só que estava chovendo. É uma capa do... Então acho que às vezes as pessoas acham que uma coisa muito estranha, né, para quem olha de fora. Mas eu sempre costumo falar assim, para quem olha de fora, fica parecendo que esses judeus moram numa bolha, né? Assim como outras séries que estão agora famosas também no Netflix e tal. E eu costumo discutir muito, né? Até é legal talvez em outro momento a gente falar sobre esse tema, né? Quem não vive numa bolha, né? Será que as modinhas, né, do mundo atual também não são bolhas, né? Mas já que tem mais pessoas nessa bolha, talvez elas não parecem tanto numa bolha. Mas assim, cada uma dessas bolhas, né? Ou dessas comunidades tem as suas modas, né? E uma das modas mais famosas, digamos assim, do mundo ortodoxo, além daquelas trancinhas, né, que é os peiot, que também tem muitos diferentes costumes judaicos, né? Você pega o meu, que é Chabad, por exemplo, todos os judeus deixam a costeleta, né? Você tem que deixar um pouquinho do canto do cabelo, não pode cortar completamente. Porém, você vê que no filme eles deixam aquelas trancinhas. Isso é um costume, não é uma obrigação, mas tem muita gente que tem esse costume. A mesma coisa o chapéu, né? O judeu, o homem judeu mais especificamente, ele tem a obrigação de usar kippah, né? Que é para cobrir o cabelo, cobrir a cabeça, na verdade, que é a ideia de você se lembrar que tem alguém acima do teu cérebro, alguém acima da tua inteligência, e esse alguém é Deus. As mulheres não têm essa necessidade, porque elas já se lembram disso sozinha, e por isso elas não precisam usar a kippah. O chapéu é um costume, não é uma obrigação, mas é um costume judaico também milenar, da pessoa cobrir mais ainda a cabeça, né? Então muita gente, por exemplo, eu uso a kippah durante o dia, mas para rezar, como todos as racídicas, a gente costuma colocar uma segunda cobertura na cabeça, que seria o chapéu, né? Tem muitas explicações místicas também, que estão relacionadas com as duas luzes de Deus, que habitam o nosso mundo. Tem a luz penetrante, tem a luz envolvente, né, pela Kabbalah. Não quero entrar agora nesses dois conceitos, e por isso a gente costuma, na hora de rezar, colocar duas coberturas sobre a cabeça, que seria a kippah, e pode ser o talit, né, que é aquele chale de orações que nós colocamos sobre a kippah, ou o chapéu. E nesses chapéus, as linhas se diferem, né? Porque tem o chapéu, não está aqui comigo agora, mas tem eu ia perguntar isso, qual a diferença do chapéu, do Strymon, o que é aquele negócio que tem uma pele, como que funciona? É uma coisa meio engraçada, né? Porque assim, cada uma nasceu da onde aquela linha ortodoxa foi gerada, né? Onde ela se iniciou, e para manter os costumes judaicos daquela cidadezinha, daquele vilarejo, a gente mantém até hoje, porque os costumes no judaísmo não são uma brincadeira, nós sabemos que eles viram lei. Então, algo que foi por muito tempo usado dessa forma, a gente tenta manter. Então, por exemplo, né, a minha linha, que é Chabad, assim como outras linhas, a gente usa aquele chapéu preto, infelizmente não está aqui comigo, mas que é aquele chapéu preto com a aba para baixo na frente, que é uma coisa mais mafiosa italiana, né? Que tá mais estilos. Exatamente, é um style mais moderno. Mas esses chapéus que a gente chama de Strymon, que eles aparecem também no filme, que é um chapéu de pelo, né? Ele é um chapéu muito mais caro, inclusive. Ele é um chapéu muito pesado também.
E as pessoas de algumas linhas racídicas ultra-ortodoxas, elas usam esse chapéu, principalmente no Shabat e nas grandes festas. Né? E por isso que a gente vê que tanto esse straddle como outros chapéus, eu não tenho isso, né? Não ia pagar isso. Eu ia falar da capinha de chuva, né? Eu particularmente ia pagar esse mico, mas é aqui que eu queria chegar. Mas tá protegendo o chapéu, precisa. Não, exatamente. Como a modinha aí, por isso que eu comecei a falar das bolhas, né? Para alguém que olha de fora vai achar estranho, mas a modinha no mundo ortodoxo é você ter o teu chapéu, você vai na loja de chapéu, você escolhe o teu chapéu quando você vai fazer bar mitzvah, e assim por diante. Então o chapéu é uma coisa, além de muito cara, né, que precisa ser, a pessoa ela vai criando uma intimidade com o seu chapéu, digamos assim, né? Então, quando chove, né, a pessoa quer proteger o chapéu. Então, as lojas modernas inventaram aquela capinha de chapéu, né, que você encontra no filme, e é só uma praticidade, né, da pessoa manter o chapéu inteiro. A gente vê vários tipos, né, de chapéu mesmo na série. Aqui em Jerusalém, eu particularmente andando, eu vou olhando, nossa, esse tipo, até às vezes vejo um novo tipo que eu nunca tinha visto, e aí, acho que aí também entra uma questão de estilo, né, assim, o que cada um gosta. Sim, eu acho que tem muito questão de estilo. Você sabe que, só para te contar uma história interessante, no caso do meu Rebbe, né, que é o Rebbe de Lubavitch, os antecessores dele usavam Straimer, usavam esse chapéu peludo da Polônia. E o Rebbe não usou, o Rebbe manteve o chapéu dele que ele tinha antes de virar famoso, que era um chapéu, ele que trouxe, na verdade, para o mundo ortodoxo, esse chapéu borsalino, né, que a gente fala que é esse chapéu mais italiano. E na época, muitos Hassidim, né, muitos discípulos e alunos mais da old fashion, né, da old generation, da velha geração, eles achavam estranho um Rebbe usando um chapéu moderninho desse, né? Perguntaram para o Rebbe por que ele não usava o Straimer. Afinal, se ele usasse o Straimer, milhares de outras pessoas de linhas ortodoxas diferentes aceitariam o Rebbe melhor. Quer dizer, só para você ver esse negócio de modinha, né? Como que a roupa, ela é muito, muito, muito impactante. Ela mexe muito com a nossa cabeça. Aliás, já que a gente está falando disso, quem quiser assistir no meu canal no YouTube, né, que eu acabei nem falando antes, mas eu tenho um canal no YouTube que chama Rabino Dudu. Foi lá, na verdade, que eu comecei a ingressar mais. Subscribe, gente. No mundo da internet. E tem vários temas. Tem a Cabala da Moda, né, onde eu trago muitas informações. Eu estudei moda, sabia, Rabino? Você estudou moda? Não sabia. Assiste e depois me fala o que você achou. Vou assistir. Porque foi alguns insights que eu tive baseado na Torá, na Gemara, na Kabbalah e principalmente na Hassidut, de como a roupa, ela tem uma espiritualidade. A maneira que a gente se veste, ela tem uma espiritualidade muito grande, né? Então, voltando para o chapéu, perguntaram, Rebbe, você usar esse chapéu moderninho, você acaba afastando muitos ortodoxos que acham que você está inovando, talvez, né? Você vê como que um chapéu ele pode dizer bastante coisa. E o Rebbe respondeu, você tem razão, mas, por outro lado, você não sabe quantos Hassidim eu ganho, né? Quantos discípulos do mundo não ortodoxo vão me seguir porque eu estou usando um chapéu mais moderninho. Então é interessante, obviamente, sem quebrar nenhuma lei judaica, sem quebrar nenhuma regra do judaísmo, mas como para o mundo ortodoxo essa mudança de chapéu já significa uma certa modernização e talvez trazer o judaísmo para pessoas mais modernas. Aliás, Sim. Me lembrou isso aqui só para a gente concluir esse pensamento, porque o chapéu ele realmente tem um papel bem interessante. Uma vez eu estava no Kotel Amaravi, no Muro das Lamentações, e como a Hannah falou, você anda em Jerusalém, você mora em Jerusalém, Hannah? Eu moro em Jerusalém, no centro da cidade. No centro. E aí você vê realmente todas as tribos, né, dentro do mesmo povo. E a gente vai rezar sexta-noite no Kotel. Não sei se já está aberto já o Kotel Amaravi para rezas. Está aberto com restrições. Eles dividiram, né, em pequenas salas, assim. Se Deus quiser, vai voltar em breve. Amém. Do jeito que era e até melhor.
Mas quem já teve essa experiência única sabe que a beleza, né, não tenho nem palavras, a emoção que é você rezar um Kabbalat Shabbat, que é o receber do Shabbat, o recebimento do Shabbat, lotado, né, homens, mulheres, crianças, Incrível. E uma barulheira. Por que uma barulheira? Porque na frente daquele muro, né, na frente daquela parede, que é o que nos restou do templo sagrado, você vê pessoas da mesma religião, mas com costumes completamente diferentes. Pessoas vestidas todas de branco, pessoas vestidas todas de preto, pessoas vestidas de colorido, pessoas com kippot de todos os estilos, pessoas com meia branca em cima da calça, pessoas com meia preta em cima da calça, pessoas com chapéu completamente diferente. E uma vez, um jovem não ortodoxo que estava lá comigo falou: Rabino, como você pode acreditar nisso tudo se a gente vê que tem tantas linhas diferentes, né? Porque se a palavra de Deus é uma, como pode ser, eu acho que é uma pergunta que muita gente aí deve estar se perguntando, e a gente se pergunta, se a palavra de Deus é uma, como pode ter tanta variação, né? Como pode ter tantos costumes diferentes? E eu respondi o que me veio na hora, né? Espero que seja uma boa resposta. Mas eu me lembro que eu respondi para ele o seguinte: em primeiro lugar, se você vai pegar o livro que está na mão dessas milhares de pessoas no Kotel HaMaravi, no Muro das Lamentações, 99,9% é igual. Esse é o milagre. O milagre é que mesmo que por fora parece que cada um aí um tá rezando em árabe, o outro tá rezando em russo, o outro tá rezando em alemão, os oioiô, iaiaiai, é tudo diferente, os costumes e as roupas, etc. É incrível como 99,9% é a mesma reza que já está há milhares de anos no nosso povo, todo mundo cantando o Lechad Odi, todo mundo falando Baruch Atah Hashem, todo mundo falando Shema Israel. Por que você está olhando para as diferenças quando o mais incrível é que pessoas tão diferentes estão fazendo a mesma coisa? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, é que essa é a beleza do judaísmo, que não é ditadura. A beleza do judaísmo é que a partir do momento que a essência é a mesma, a partir do momento que a lei, o valor é o mesmo, você tem o direito, e eu diria até a obrigação, de ser original, de ser criativo. E isso está se perdendo, infelizmente, no mundo ortodoxo, em algumas linhas, infelizmente. Eu acho que a gente precisa falar, e isso é legal, às vezes, de dar um chacoalhão, né, em algumas pessoas, de entender assim: Deus quer a diversidade. Deus quer a originalidade, a criatividade, a personalidade de cada um. Então, quando a gente consegue essa flexibilidade dentro da estrutura, isso é uma coisa maravilhosa. Então, tinha um Rebbe que ele falava assim, só para concluir essa ideia. Uma vez, parece uma piada, mas aconteceu. Uma vez, quem já não se... Vamos ver quem não se identifica com essa história. Ele foi uma vez, um aluno foi na sinagoga e um grande Rebbe estava falando um discurso e o cara começou a ficar assim, impressionado, porque ele falou: tudo que o Rebbe está falando, tudo que o professor está falando é para mim. Como ele sabe que eu fiz isso? Como ele sabe que eu fiz aquilo? Muitas vezes eu faço minhas lives e eu recebo depois uns comentários depois falando: você não tem ideia, foi pra mim, né? Foi pra mim essa aula, foi pra mim. Você leu a minha vida. Você leu a minha mente. Eu costumo falar, assim, eu falo comigo mesmo, né? E a live até ajuda, porque você se enxerga na câmera. Eu tô falando pra mim o que o Dudu precisa ouvir. Se vocês quiserem pegar carona, vocês pegam. Mas ele foi pra esse Rebbe depois e falou: Rebbe, tudo bem que você queria me dar umas indiretas. Tudo bem que você queria me colocar na linha. Tudo bem que você queria me dar umas lições de moral. Mas você podia ter feito isso em particular, né? Precisava ter me envergonhado em público, na frente de toda a sinagoga, na frente de todo mundo. O Rebbe falou: francamente, eu não pensei em você. Eu sou um fabricante de chapéus. Olha o que ele falou. O Rebbe falou: eu sou um fabricante de chapéus. E eu faço chapéus de todos os tamanhos e de todos os estilos. Se o chapéu entrou bem em você, welcome to the club, seja bem-vindo ao clube, certo? Mas eu estou falando para mim mesmo. E os chapéus, eles dizem: então talvez essa simbologia dos diferentes chapéus do judaísmo, ele pode também significar algo a mais. Incrível. Fala.
Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Assim, eu acho que tem muitas perguntas, mas uma pergunta que eu também sempre recebo, eu acho que pode ser uma dúvida de muitas pessoas, a série fala... Bom, vou dar um spoiler aqui. Quando a mãe do Shulen morre, eles ficam de luto, né? Ele fica de luto e as pessoas sempre me perguntam como que funciona, né? E eu acho muito legal o luto no judaísmo, assim, não que o luto seja legal, mas eu acho muito especial a forma como o judaísmo lida com a morte, porque a gente vê esses passos, né? Ele coloca a regra numa coisa que às vezes a gente precisa saber. Nossa, esse é o momento de eu sofrer, esse é o momento de eu não sofrer, esse é o momento de eu pensar. Eu queria saber se você podia contar um pouquinho só sobre, assim, os passos, bem brevemente, porque eu acho muito lindo essa questão e eu acho que nem todo mundo conhece. Às vezes as pessoas lidam com a morte de uma forma completamente diferente do que né, no judaísmo. Então, queria que você explicasse. Eu acho que é uma coisa muito bonita. Muito interessante a tua pergunta. Só vou falar que eu só tenho mais alguns minutinhos, tá bom? Agora, claro, não. Tem um compromisso, mas obrigado novamente por ter me convidado e graças a Deus o pessoal gostou. A gente até fez continuação da live. Não, só para eu achei legal que a gente continuou, só para não cortar, né, tipo no meio, porque tava legal pra gente finalizar. Essa é a tua pergunta sobre o luto, mas eu acho que vale para vários e vários outros temas do judaísmo e da nossa vida em geral, e isso pode ser aplicado para qualquer ideia. Assim, o judaísmo ele busca muito a ajudar o ser humano a lidar com os seus paradoxos, com as suas contradições, com as suas emoções, que não são fáceis, né? Nós somos muito confusos, nós somos muito contraditórios, e abraçar todos esses lados é o nosso papel. E eu sempre digo que as regras do judaísmo, elas não vêm para nos limitar, para nos aprisionar, ao contrário, elas vêm nos libertar. Justamente para você poder ser uma pessoa politicamente incorreta, no bom sentido da palavra, quer dizer, você ser uma pessoa, como eu falei antes, que possa expressar suas emoções, expressar a tua liberdade, ser você mesmo, tua criatividade. Por isso mesmo você precisa de regras muito bem definidas para acabar não se perdendo, né? Você já vai ver onde que eu vou chegar com essa ideia. Mas o exemplo que eu costumo dar, que uma vez me veio na cabeça no meio de uma aula, é de alguém que pula de bungee jump. Para uma pessoa poder saltar de uma ponte, para uma pessoa poder se jogar para sentir essa adrenalina, essa aventura, ela precisa estar muito bem amarrada lá em cima. Quanto mais amarrado lá em cima, mais ele pode se jogar. Mais segurança ele vai ter no pulo, mais friozinho na barriga ele vai poder sentir, justamente porque ele estava muito seguro, muito bem estruturado. Por que eu estou te trazendo esse exemplo antes de responder a tua pergunta? Eu vejo e tento cada vez mais olhar que as pequenas regrinhas do judaísmo, que infelizmente muitos olham como limitações, elas vieram te permitir saltar. Elas vieram te permitir se jogar da ponte no bom sentido e permanecer vivo. Elas vieram te permitir se jogar para a vida, sem medo de se machucar. E para isso, nós precisamos de estrutura para aguentar um coração apaixonado, para aguentar um sofrimento, para aguentar uma dor, para aguentar um prazer. Para a gente aguentar o infinito, que é o coração humano, a gente precisa de muita estrutura, senão a gente não aguenta. Pegando o exemplo do luto, é a mesma coisa. Como lidar com a morte? Muito misteriosa a morte, né? Muito confusa. Se por um lado eu acredito que aquela alma continua viva e ela foi para um lugar melhor, e ela descansou,
e a vida continua, ao mesmo tempo tem as saudades, né? Tem aquele sentimento do vazio, tem o sentimento da gente não saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Vários e vários sentimentos contraditórios, e todos eles são válidos, e todos eles precisam conviver mutuamente. Por isso o Zohar, que é o livro básico da Kabbalah, ele fala uma frase que eu gosto muito de lembrar e de trazer. Ele fala assim: Bechio tekio beliboy nisitrodó, bechedvo tekio beliboy nisitrodó. Falei em aramaico, fiz questão de falar em aramaico. A gente sente mais. A tradução, vou traduzir para o português. O Zohar, ele fala uma frase muito profunda. Um choro está fincado em um lado do meu coração e uma grande alegria está fincada no outro lado do meu coração. Choro e alegria, tristeza e felicidade podem e devem andar juntos. Quando a gente nega um dos lados, achando que um exclui o outro, uma pessoa que acha que a felicidade é a negação da tristeza, ele não entendeu nada. Felicidade é a transformação da tristeza. Aquele que acha que o prazer é a eliminação da dor, não entendeu o que é prazer. Não sentiu ainda prazer na vida. Prazer é a transformação da dor. A pessoa que acha que coragem é a negação do medo, não entendeu o que é coragem. Uma pessoa que não tem medo, ela é insensível. A coragem é a superação e a transformação do medo. E assim por diante. Por que eu estou trazendo esse conceito agora? Porque um ser humano, para não escolher um dos lados do seu coração, para ele conseguir viver essa confusão que é ser humano, ele conseguir fazer o atrito entre o nosso corpo e nossa alma, nossa razão e nossa emoção, nossa fé e o nosso questionamento, nosso corpo, nossa alma animal, nossa alma divina, todos esses paradoxos, é muito difícil. E por isso as pessoas, infelizmente, acabam escolhendo um dos lados. E eu vejo tanta gente lidando com a morte de um jeito tão pobre, de um jeito tão triste. E por que eu falo isso? Escolhendo um dos lados. Tem pessoas que quando morre um ente querido, acabou a vida dela. Acabou a vida dela, ela entra em depressão, ela fala, não tem mais sentido a minha vida. Ela leva isso com todo o peso do mundo. O que é entendível. Sim. Tem outras pessoas que, para fugirem dessa dor, começam a criar filosofias na sua cabeça. De que a morte não é nada demais. De que a morte não tem problema nenhum. Porque o espírito vai para o mundo vindouro. Ou mesmo para quem não acredita nisso, porque acabou e agora vamos continuar curtindo a vida. Ou seja, claramente uma auto-enganação de que a morte não é um sofrimento, justamente pela dor que isso poderia causar. Bem o judaísmo fala, meu amigo, minha amiga, você não vai fugir. É um sentimento paradoxal, tem os dois. Por isso a estrutura do Shiva, ou da Shiva, né, que são 7 dias de luto, que aparecem na série, e na verdade é um processo, que tem 7 dias de luto na casa do lutado, depois tem 30 dias que tem alguns costumes de luto, depois tem 11 meses, depois tem 1 ano. Por quê? É um processo. Não vou nem entrar agora na parte cabalística eu também não. e do que está acontecendo com a alma da pessoa. Mas é interessantíssima a psicologia de como o ser humano deve lidar com as suas emoções. Não é nem 8 nem 80. Uma pessoa faleceu, um ente querido, um amigo, tem que chorar, tem que sentar de luto, tem que sentir a dor, tem que sentir a falta. Você é insensível se uma pessoa foi embora e desapareceu de repente e você fala, beleza, ele foi para o mundo vindouro, eu estou numa boa. Isso não é ser religioso. Isso é negar sua própria humanidade. Por outro lado, alguém que acaba a vida dele porque uma pessoa querida foi embora, ele perde a fé, ele perde a alegria, ele perde um outro lado, que é o futuro. Que o passado é muito importante, mas o futuro talvez seja mais. E é por isso que eu digo, Haná, que eu não vou entrar obviamente nos detalhes, mas todas essas mínimas regras e costumes e tradições judaicas, eles nos ajudam a lidar melhor com as nossas emoções. A gente conseguir ter um equilíbrio
entre a tristeza e a alegria, entre o choro, mas ao mesmo tempo a amizade dos familiares, dos amigos que vêm em casa justamente no momento de tanta tristeza. Mas isso não é só por causa de luto, só para nos terminar com uma coisa boa. Assim são as regras de um casamento judaico, que também são 7 dias de festividade, certo? O casal não viaja para a lua de mel no dia seguinte. Tem um processo. Quer dizer, mas é muito interessante se a gente pega a psicologia que tem por trás dos mandamentos divinos e a gente percebe que elas não vieram nos aprisionar. Ao contrário, elas vieram dar uma estrutura para a gente conseguir lidar talvez com sentimentos tão contraditórios. Acho que é Uau. Isso. Acho que tá todo mundo emocionado aqui, Rabino, até... Uau, Bom, nem tenho o que falar, não quero mais tomar o seu tempo, mas eu queria agradecer de verdade, assim, em nome da Sandevans, em nome de todo mundo que está aqui, e pessoalmente, porque acho que é importante, assim, a gente entender o que tem por trás. Às vezes a gente olha com olhares de fora e não consegue enxergar o que tem dentro, quais são os enigmas, enfim, os mistérios da ortodoxia. Então, muito, muito obrigada pela sua propriedade, honestidade, sinceridade, em ter se aberto para falar com a gente sobre isso. E é isso, vamos esperar pela terceira temporada. E queremos você aqui de novo, Rabino, porque a galera amou, a gente. Você não vai poder escapar. Gostei muito também da tua maneira de bater papo, e que me deixou também bastante à vontade e que fez perguntas excelentes. E obrigado também por ter apreciado o que você falou da honestidade, da sinceridade. Eu fui aprendendo com esses anos de internet, apesar que muita gente critica o relacionamento virtual, e eu realmente não vejo assim. Você vai pegando uma naturalidade, uma espontaneidade que você pode ter no Instagram, nas lives, e eu comecei a perceber que quanto mais a gente se solta, né, quanto mais a gente conta experiências pessoais, quanto mais a gente pode realmente não falar só aquilo que está escrito no livro, né, mas como é a nossa interpretação e o nosso sentimento, isso acaba passando uma mensagem, de certa forma, mais real daquilo que a gente está querendo passar. Então, te agradeço muito por esse convite. Pessoal que está nos assistindo, apoiem o Sandevans Brasil, que é uma instituição que apoia muito Israel e os judeus, né, pelo mundo de uma forma geral, lutando contra o antissemitismo que infelizmente volta, né, em alguns lugares, mas a gente precisa muito saber misturar a nossa paz com a nossa guerra e saber que os dois também não são contraditórios, né, não vou entrar nesse tema agora, mas saber que a gente precisa ser fortes justamente para ter a paz, né? A paz não vem da nossa fraqueza, mas sim, como diz o livro Arte da Guerra, certo? Ele vem da força. A nossa paz, ela precisa vir da nossa força. Então, Kol HaKavod, parabéns para todo o trabalho do Sandevans, parabéns para a Hannah, para o André Lais, para todo mundo que está envolvido nesse projeto maravilhoso. Apoiem esse projeto. E estamos juntos, se Deus quiser, vamos marcar mais vezes e a gente possa óbvio, claro. Ajudar as pessoas. Obrigado, Hannah. Obrigada, valeu, gente. Boa noite. Sigam o Rabino Dudu. Tchau. Obrigado, tchau.